Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, bem-vindos ao Quality Cast, 21ª edição aqui do Consulfarma, feira bombando, parabéns aí pro Neto. Falei com muita gente aqui, muitos empresários do segmento, muitos profissionais da área da saúde, foi bem legal. Para nós aqui do Quality Cast, é muito legal, porque a gente acaba falando só nos nossos segmentos e eu acabo falando pouco no magistral. Então para nós foi muito legal, agradeço aí as mensagens da minha palestra lá na GV, foi bem bacana. Para supermercadistas e o canal Farma também, marketing nutricional, muito obrigado aí pelas mensagens. E também a semana retrasada estive lá na SPM, também falando sobre o varejo. Muito obrigado aí a todos, até recebi bastante gente aqui para falar sobre o evento. Muito obrigado. Você que não tem o prazer de me seguir, pois agora terá Marcelo Kim _, me siga lá, dê a sua sugestão. E é muito importante que você dê um like, se inscreva no canal para o bom entendimento do YouTube, senão o nosso convidado não vai dar uma palavra, não vai falar nada e você não vai aprender. Professor Paulo, obrigado mais uma vez atendendo aos nossos anseios para descortinar a verdade. Obrigado, está sempre conosco aí, sempre dando um pouquinho aí, um jaule do saber do Paulo Muns. Obrigadão. Uma grande satisfação bater papo com você, Kim. Sempre. Há 20 anos. Há 20 anos. Eu tinha cabelo. Mentira, acho que eu nem tinha cabelo lá. O meu já caiu faz muito tempo. Olha só. O que você está achando, não sei, das primeiras impressões aqui da Consulfarma? É o maior evento do mundo deste segmento. Muita gente de fora. Falei com muita gente de fora aqui. A minha impressão é muito boa. Quero saber do Paulo o que ele achou, o que está achando. Vamos falar visualmente. Eu acho que a primeira coisa é notar que a cada ano ela cresce um pouco. Cresce. Segunda coisa é que a cada ano fica mais um marketing de conteúdo e informação do que o marketing de venda. Então você entra aqui, cada vez mais você sente que existe uma preocupação dos fornecedores de insumo de informarem as pessoas. É verdade. Né? E não de convencerem os profissionais. E eu acho que, do ponto de vista profissional, você não convence ninguém, né, que a pessoa, ela, para recomendar alguma coisa, para ela utilizar como rotina no consultório, na clínica, isso depende da confiabilidade que ela tem do insumo, né? E é bem isso mesmo, né? Eu até estava falando aí pro Neto, pra galera, isso que ele está falando aqui, é bem isso mesmo. Eu senti uma energia super positiva aqui em relação a essa verdade, né? Uma feira de negócios, a gente vê muita gente de fora realmente fazendo negócios. Eu acho até que para magistral, aliás, eu vou fazer aquela brincadeira com o Paulo, vamos ver se ele sabe responder. Não saberá, vai ser vergonha nacional. Eu vou te perguntar qual foi a primeira farmácia de manipulação do mundo. Quero saber o século e a localização. Vamos ver se ele vai saber até o final do programa aqui, vou fazer essa sabatina. Então, essa verdade da entrega, de poder entregar a verdade, é fantástico. Porque acho que a galera tá de saco cheio já de tanto engodo, de tanta desinformação. Olha, eu acho que a preocupação, né, de você atingir o público de uma forma massiva, principalmente impulsionado por rede social. Então você encontra hoje meios de comunicação tradicional, como TV, rádio. A rádio nem se fala, né? Você até tem uma densidade de rádio boa em grandes cidades, porque a pessoa está no trânsito, ela escuta a rádio. Ainda é muito forte, né, em certa localidade. Agora, quando você vai para interior, cidades menores, as pessoas não têm mais o hábito de sentar na sala e ligar o rádio. Né? Então é mais esses meios, né, mainstream, né, de revista, jornal, televisão, eles têm perdido progressivamente para o que é o marketing de influência das redes sociais. E isso não é nem com os grandes proprietários de contas, né? Então a gente está falando de contas de milhões de pessoas. Existe hoje uma tendência, pelo menos nos últimos 4 anos, das empresas delas procurarem influenciadores locais. Então, por exemplo, se a gente pegar Estados Unidos, né? Isso é um fenômeno que está muito comum nos Estados Unidos agora. Você tem um grande influenciador de 8 milhões de seguidores. Né? Ele, muitas vezes, pelo custo, né, do que é o like dele, do que são as visualizações dele e do que é o spread dele, né, porque ele pega muita gente, mas ele não engaja localmente. Eles preferem ter um influenciador, por exemplo, sei lá, o sujeito está em Boston, tem 30 mil seguidores,
Só que esses 30 mil estão extremamente engajados com eles, justamente porque ele é pequeno, então ele converte naquilo que a empresa deseja. Você fala assim, mas pô, você é um influenciador que tem 13 milhões de seguidores nas redes combinadas, né? Então, Instagram, YouTube, TikTok, né? Agora a gente está na Twitch também, né? E todo mundo pergunta, mas você fala isso mesmo sendo grande? Primeiro é a realidade. Não, é real. Vamos combinar que é verdade. E aí o que acontece? O marketing de influência, ele deixa dos grandes influenciadores para os pequenos influenciadores. Contas de até 50 mil seguidores. Porém, o marketing de conteúdo, esse vai para os grandes influenciadores. Então, eu acho que o caminho é assim. Se o pessoal tem ideia de trabalhar nessa área de influência em rede social e não quer começar porque acha que é pequeno demais, é justamente a razão que ela tem que começar. Agora, o grande influenciador, ele já não é mais tanto sujeito que vai ser escolhido para ser fonte de venda de uma marca, e sim de posicionamento. E aí o que a gente tem que explicar é, para quem sempre foi um grande influenciador, está na hora de abrir os olhos, ter mais atenção e perceber que o conteúdo ele é mais importante do que a oferta. Eu não tinha pensado como você está falando, não. Para mim é uma novidade interessante. Eu estou te falando a minha opinião, né? Observando o movimento das redes sociais atuais. O grande influenciador ele é um posicionador, mas a venda quem faz é o pequeno influenciador. Você acabou de falar que quando é conteúdo, eu preciso capilarizar mais. Vamos pensar no Brasil, 27 estados. Eu tenho conteúdo, então eu preciso capilarizar mais. Mas depende do meu projeto, da minha empresa, eu posso fazer isso também, mas posso pegar os locais para converter mais. Exato. Pensa o seguinte, se você quer isso aqui, isso que você está falando, o Rio acabou de derivar. Faz pouco tempo, não é uma coisa que se sabe. Sim. É uma coisa que pouca gente tem falado e que eu faço questão de falar, Kim, porque eu acho que a gente precisa de bons influenciadores, tá? É inegável que com um telefone na mão e uma câmera à disposição, qualquer um pode falar qualquer coisa, sim. Né? E se a gente não tem muita gente falando coisa boa, né? Ou se você tem muita gente só olhando sem se posicionar, sem olhar para as coisas com responsabilidade, o pessoal que faz um perfil um pouco menos ético, um pouco menos moral, essas pessoas acabam ganhando espaço, né? E você começa a achar que aquilo é o comum. Então a gente precisa de pessoas que influenciam, e não necessariamente produtos, né? Influenciam o estilo de vida, influenciam coisas positivas. O espaço que não é ocupado será ocupado pelos medíocres. Então a gente vai tomar cuidado. E eles serão referência. Então, exatamente. Eu penso assim. Imagina, pode ser que esses dias eu vi uma pessoa fazer um react de um material meu, né? E eu falando, pessoal, olha, se você quer emagrecer, não vai beber. E eu tenho o meu jeito de falar, né? Eu tenho a minha forma de comunicar com a minha audiência, né? Aí a pessoa já pegou, já colocou minha fala fora de contexto, colocou que eu tava falando de um determinado grupo. E a pessoa fez isso consumindo bebida alcoólica. Então ela fazia o vídeo e consumia bebida alcoólica. E ela falou assim, imagina, isso é o meu prazer, isso é uma satisfação. Aí eu peguei, olhei no perfil da pessoa, falei, cara, eu vou responder essa pessoa. E falei assim, não vou. O post dela, que tem mais visualização e mais contato, é o meu. Então, imagina só, eu fico pensando no final do dia, né? Tudo que ela faz tentando construir alguma coisa não dá certo. E o que ela fez de uma forma ruim, de uma forma antiética, deu certo pro azar dela, porque expôs ela para um monte de gente falando exatamente isso. Olha, beba, é isso que é legal da vida. Pô, mas se for isso que for legal da vida, meu amigo, deixa eu descer. Porque esse não é o novo quadro do Paulo Moura. Vai ser a bicicleta e um divã. E ele vai falar com ele mesmo, ele vai estar nas duas posições, vai fazer isso gravado, ele aconselhando o cara do divã. Puta, não, eu tenho que aconselhar o pessoal, eu tenho que aconselhar esse pessoal que faz react, né, raivoso, porque falou, cara, senta e pensa, porque você tá falando de você, meu irmão. Que louco. É assim, claro, é nítido. É lógico. Sim, Eu quase comentei com ela assim, olha, antes da gente, se beber não case, se beber não dirija,
E eu tô muito firme pra falar assim, ó, se beber, slogan. não poste, que vai dar ruim. Que loucura que tem que aguentar, né? Enfim. Mas isso não é um esforço, Kim. Eu acho que isso é uma análise daquilo que é a rede social. As pessoas, elas não entenderam completamente como é que funciona isso. Elas entenderam que elas estão criando, muitas vezes, um espelho da alma delas e oferecendo, de acordo com as opiniões e as acusações, o que são as culpas que elas carregam. São. E eu acho que isso que o Paulo está falando tem uma... Claro que não é minha frase, achei tão legal, vou dividir com ele aqui, com vocês. Nós estamos conectados a tudo, mesmo a nós mesmos. Justo? Menos a nós mesmos. Justo. Né? E é uma forma de você se expor que te fragiliza, né? Muitíssimo. Então, eu acho que, você vê, alguns países, eles proibiram o uso de rede social por menores de idade. Eu vi. Porque... Acho que é 9 anos em diante ou alguma coisa, eu não lembro bem. Eu diria pra você que como é um método de comunicação de massa e assim, muita coisa impulsiona a minha opinião, como por exemplo o aumento da taxa de suicídio. Esse é um assunto forte. É um assunto muito forte e a gente tem que falar disso porque... Muito forte pois segundo, eu esqueci, tá? Acho que era 1 minuto e tralalá, enfim, é realmente Não, é uma coisa assustadora e assim, é impossível você não olhar o papel da rede social que entrega, na verdade, uma mentira, né? É uma mentira. Ninguém é feliz o tempo inteiro. E ninguém é feliz fazendo uma coisa que é mainstream. Tem gente que não é feliz, sei lá, fazendo musculação. Eu sei que eu falo para pessoas que fazem musculação e pessoas que não fazem. Então eu falo para os dois públicos. Mas eu tenho cuidado de falar para as pessoas que não fazem musculação, olha, não é porque você não faz que você não vai ter saúde, que você não vai ter satisfação. Não é porque você não tem 50 de braço que você deixa de ser menos atraente se você for homem. Não é porque você não tem 60 centímetros de cintura que você deixa de ser menos sensual porque você é mulher. Né? E no fundo, a rede social ela fala isso de uma forma mostrando o que é uma coisa muito forte, né? Então imagina uma pessoa que acorda de manhã, abre o telefone e vê um monte de coisa que ela não é, que ela não faz ideia como se torna, e que ela sente ou tem a intuição de que tornar-se daquele jeito que vai fazê-la sentir feliz. É muito complicado, é muito cuidadoso, é uma coisa que, de fato, eu acho que precisa de um treinamento para a pessoa fazer isso. Paulo, eu nunca entrevisto muito colega seu, né, da área da saúde mental, né, vários, e até a doutora Carla de Piero esteve comigo esses dias, a gente fala bastante sobre os atletas olímpicos, enfim, sobre a saúde mental. Eu penso, não sei o que você pensa, eu na loja, né, vejo e amigos e parentes, assim, eu nunca vi as pessoas tão fragilizadas mentalmente e as mídias sociais, né, que é um desserviço muitas vezes, né? Isso que você falou agora é legal, não precisa ter 50 de braço para... só falta a pessoa falar, não? Então tudo exatamente, bem. Então eu posso... Né? Ter 32? Então assim, é realmente uma coisa de... Eu não sou um profissional de saúde mental, né, Kim? Mas não é por isso que... Como eu sou um profissional de saúde, eu faço questão de fazer uma avaliação do que é a condição mental do meu paciente. Imagino que sim. Eu não trato físico, eu trato como a pessoa raciocina sobre o seu estilo de vida e aquilo que ela está disposta a mudar para atingir um objetivo que ela se colocou. Agora, o que eu presto muita atenção é que essa sensação de miserabilidade, ela é muito causada por um desequilíbrio entre o querer e o gostar. Quando você coloca na mão de uma pessoa uma fonte de imagem, né, que mostra para ela centenas de coisas que ela vai gostar, ela começa, aliás, que ela vai querer, ela acaba esquecendo do que ela gosta. Então, tem gente, por exemplo, que quer trocar de carro, mas não gosta do carro que troca. Nos relacionamentos, é óbvio, né? Aquilo que a gente enxerga, o que foi o aumento de contato entre homens e mulheres, né? E assim, de uma forma meio estranha, né? Porque são centenas, às vezes, de contatos que as pessoas têm, né? Inclusive através de aplicativos, e que faz com que elas desejem muita gente, mas não gostem de nenhuma. É isso mesmo. Quer dizer, se você não tem equilíbrio na sua vida para gostar da pessoa que está com você, o que adianta querer a próxima? É angustiante. Assim, é bem forte o que você está falando. E tem uma legal que eu vou lembrar para falar para o Paulo. É o seguinte. Primeiro, eu acho que já falei com o Paulo a última vez que ele esteve lá. Nessa linha que ele está falando conhece-te a ti mesmo.
E outra legal é torna-te quem tu és. Perfeito. Essa eu gosto muito. Essa torna-te quem tu és, eu acho que a gente traduz a rede social como queira o que você gosta e goste do que você queira. E isso para mim é fundamental, porque quando você senta com uma pessoa para desenvolver um planejamento de progressão física, se ela vai emagrecer, base aí, né? A base é essa. Você deve estar pensando, por que você está falando isso? Porque essa é a base de tudo. A gente não pode fugir. Você não é só um verniz. E aí lá na frente você vai ter problema, claro. Exato. E a gente vê isso muito na clínica, e é uma coisa que me importa muitas vezes tratar casais, né? Porque eu acho que a primeira influência que a gente recebe é de casa. Então, ou o homem ou a mulher treinam bastante, tem um físico muito elaborado, e o cônjuge, ele se sente obrigado a seguir, em algum momento, a seguir aquele padrão. Ou então ele se sente frustrado porque ele não vê a mesma vontade nele. E às vezes não é nem isso. De manhã. Exato, e às vezes nem é isso que a pessoa que tem o físico trabalhado quer, gosta da pessoa do jeito que ela absolutamente é. Né? Então a gente começa a avaliar as pessoas e fala, tá, mas o que você gosta? Né? Me fala um pouquinho das coisas que você gosta. Eu queria isso, queria aquilo. Não, eu quero saber o que você gosta. Eu não gosto de fazer musculação. Ótimo. O que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar futebol. Ótimo. Então, vamos treinar para você jogar futebol, para você não se arrebentar? Você gosta de marcar gol? Para você marcar gol, você tem que correr. Para você correr, você tem que ter força e tem que ter explosão. Para você desenvolver força e explosão seguro, você tem que desenvolver flexibilidade. Você tem que ir para uma sala de musculação e você tem que fazer uma série específica, você tem que treinar alongamento, você tem que treinar aeróbio. Todo o arcabouço do... Vamos te preparar para a vida. Sim. E aí, muito provavelmente, se você conseguir fazer com que essa rotina faça sentido para você, ela não vai ser mais uma dieta e um plano de treino. Ela vai ser tua vida. E quando isso sua vida se tornar, o físico que você tem vai acompanhar progressivamente. Sem angústia, sem dor, sem frustração, sem sensação de cobrança. E muitas vezes essa sensação ela é tão ruim que ela faz com que as pessoas elas não interpretem adequadamente o que é a mensagem, não só do cônjuge, mas do amigo, da pessoa próxima, às vezes do colega de trabalho que vai lá e estende, olha, experimenta esse whey aqui, talvez se sinta melhor do que comendo esse quindim, né? É ótimo quindim, eu adoro quindim, mas eu como, né? Sim. Com uma certa frequência específica. Agora, se eu preciso de um alimento, se eu preciso me alimentar, não, isso daí eu vou fazer com consistência. Né? Se eu tenho necessidade de desempenhar melhor, por exemplo, no meu trabalho, se eu sinto que no meio da tarde me sinto cansado, que minha clareza mental está diminuída, que a minha capacidade de raciocínio e tomada de decisão ela diminuiu. Ele está lendo o caso de muita gente. eu vou trabalhar com uma suplementação e com uma rotina que me entregue isso. Cara, tem tanta coisa na área da suplementação que é justamente para diminuir brain fog, que é para melhorar teu desempenho cognitivo, para melhorar a tua memória. E a gente fica olhando pra coisa achando que tudo ou é músculo ou é perder gordura. É, isso que eu ia brincar com você. A gente cria uma condição, por exemplo, com a entrada dos análogos de GLP-1 de última geração, a gente criou uma condição que emagrecer virou caneta. Caneta daqui, caneta dali. E a gente gerou um outro tipo de problema que é, cadê o músculo desse pessoal que perdeu peso e que ficou flácido, que esteticamente, em vez de melhorar, piorou, que aparenta envelhecimento, que usou isso cronicamente, porque já tem gente usando há 1, 2, 3... Desnutridos. Podemos até dar um carimbo de desnutrido. Não, até com problema ósseo, Kim. Problema ósseo eu não sabia, fiquei sabendo, é incrível. Sim, né? Na ortopedia, por exemplo, quando a gente pega paciente que usa muito tempo análogo de GLP-1, e o pessoal esquece, né? Parece que tudo que existe é tirzepatida, mas não. Existia a liraglutida, o Victoza de, acho que 2014, 2015, por aí. Mas tem gente que usa já há 10 anos e tem uma lesão. Pâncreas, né? Esse é um risco, né? De você ter uma pancreatite. Então, essa é uma das razões que a gente fala, olha, se você quer buscar um emagrecimento mais objetivo, mais certeiro, se você precisa, porque você tem uma condição de saúde, não faça as contas do seu próprio risco, né? Porque uma das funções que a gente tem como médico é monitorar se aquilo está andando bem, né? Imagina, um avião, por mais que o cara tenha um piloto com 30 anos de coisa, ele tem um copiloto. Não tem um avião, por mais experiente que seja o piloto, que não tem um copiloto.
Agora, qual é a sua opinião, né? Estava falando aqui, acho que com as câmeras ligadas com o Paulo, nem sei mais, sobre, já que a gente está falando sobre isso, né? Sobre esses módulos, sobre a ingesta proteica. Queria saber o que será que o Paulo pensa, o que ele pensava no aporte proteico no passado, sei lá, vou jogar aqui 15 anos. O que esse médico pensava há 15 anos atrás sobre aporte proteico e o que ele pensa hoje? Eu não estou falando só para o mundo esportivo, da performance. Me interessa mais falar sobre a senescência, fazer a contribuição para a minha poupança de músculo. Essa consciência que foi muito marcada depois do Covid-19, saudabilidade, prevenção, doença e qualidade de vida. Agora eu vou no capítulo da proteína, ou até, se ele quiser comentar, sobre a manutenção de massa magra. É só eu encher a cara de proteína e está tudo resolvido? Tempo para o professor. Mudou muito nos últimos, eu diria, 20 anos, né? Em 2004, Stuart Phillips, que é o nosso protein doctor, né? O nosso doutor proteína, ele publicou um trabalho que ganhou muita repercussão internacional, que era sobre o consumo de proteína diante do valor energético total. Então tem esse trabalho dele publicado de 2004 falando que se você consumisse mais de 15% do seu volume energético total em proteína, isso seria ameaçador à sua saúde, podendo levar a condições graves, né? Então a gente parte de um histórico de proteína, que proteína faz mal para o fígado, que proteína faz mal para o rim, que proteína piora os ossos, né? Não, porque proteína tende a acidificar e essa acidificação do trato gastrointestinal, ela aumenta o que é a porosidade óssea. Cara, o pessoal já esticou a fisiologia igual chiclete, de um jeito que... Já deu a volta no quarteirão. Mas nem chiclete consegue esticar tanto, né? Aí a gente fala em 2006, né? Estamos falando de 20 anos. Talvez, eu acho que primeiro pesquisador que tenha falado de proteína numa taxa mais alta foi um australiano, Shane Bisborough. E ele falou, olha, veja bem, não é assim. Quando a gente olha atletas e principalmente atletas que fazem treinamento com peso, a gente pode estar falando de um sujeito aí que precise de 2,2 a 2,5 gramas de proteína por quilograma. Tá. Aí depois disso veio um monte de estudo em cima de whey. Eu acho que um dos primeiros estudos sobre whey em relação a desempenho foi de dois pesquisadores, né? O Paul Race e o Alan Cribb, que falaram que mostraram que quando você consumia whey protein antes e depois do treino, antes e depois, você tinha desenvolvimento de força e, portanto, você tinha melhora física às custas de melhora de desempenho. E aí o que aconteceu? O whey protein ele deixa de ser simplesmente uma proteína para se tornar um ativo importante do que é o desempenho, porque a priori se falava, whey protein é proteína, então ele entra na taxa proteica normal e ele vai te nutrir melhor ou mais adequadamente, né? O que Cribb e Reis falaram, ele falou, não é bem assim, porque o que eles fizeram a comparação? O que acontecia com pessoas que treinavam musculação e que consumiam whey protein de manhã e de noite versus as que consumiam whey protein antes e depois do treino? E aí ele mostrou que aqueles que consumiam antes e depois do treino, eles aumentavam o peso no supino, no agachamento, e que na linha de avaliação física, eles tinham uma perda de gordura mais notada e um desenvolvimento muscular mais aprimorado. Hoje, o que a gente vê de proteína, na verdade, a gente está tentando... na verdade, a gente está apagando uma fogueira, né? Porque do mesmo jeito que a gente pensa em proteína para saudáveis, para atletas, a gente está tendo que reavaliar o que são os tratamentos de emagrecimento com base em análogos de GLP-1, que tem tirado entre 25% e 60% do peso em massa muscular. Perdão, em massa magra. Isso é que é pirante, que eles falam, né? Por isso perde tanto peso. Então a coisa não é bem por aí, tipo, a gente vai tudo, né? Exato. Ele não está medindo. Exato. Você jogou na frente do esmeril, ele come, ele não quer saber o que é. Então, quando você observa esse nível, se eu posso perder entre 25% e 60% de massa magra total do peso, né? A 25% está na área da tirzepatida, né? Os análogos mais antigos, eles chegavam a 60% de perda de massa magra. O esmeril era mais medieval. Mas era um machado, né? Um machado rotativo. Viking peptídeo. Agora, a gente fala muito de proteína, então eu queria saber o que você pensa.
Pessoal, tem um aporte proteico, entrevisto muita gente, a gente fala, por exemplo, de BCA, não BCA. Quem BCA não vale mais para nada? Não, vale sim, leucina, mTOR e tal, tal. Mas eu quero entrar, provavelmente, Marcelo Kim é muito mais atualizado que o professor Paulo Mus. Não duvido. Muito mais. E eu vou fazer uma pergunta para ele aqui, de um produto que eu tenho estudado, inclusive não sei se o Doc conhece, que eu vi aqui na feira, e estou super curioso porque isso na loja a gente fala muito, nas palestras, etc e tal. Doc, o produto chama-se Dileupept. Eu vou ler para você aqui. Eu uso bastante Dileupept, na verdade. Você já conhece? Então, o que acontece? Quando você lida com fitoterápico para emagrecimento, você tem uma ação suave, controlável, uma perda de peso escalonada. Agora, quando você entra com remédio, já é diferente. Quando você entra com um hormônio, é mais diferente ainda. Você não briga com hormônio usando fitoterápico, tá? Algumas pessoas tentaram durante um período equilibrar o efeito do GLP-1 com testosterona ou com esteroides anabolizantes. Também não funciona. Por quê? Porque, na verdade, você não consegue segurar a massa muscular se você não tem reposição proteica. Só que muitas vezes o que as pessoas elas acima, deixam desculpa, de... Um pouco acima ou não? Seria a mesma coisa, usando ou não? Você tem uma perda menor. Tá. Porque o esteroide, ele acaba segurando, quer queira um pouco não, a massa, que é um mecanismo que a gente usa em processos de caquexia, por exemplo. Só que o grande problema, e caquexia, tanto doenças caquéticas, quanto, por exemplo, a caquexia do envelhecimento, caquexia por inflamação, por infecção. Entrevistei a Marília da USP falando de caquexia. É super interessante. É bem legal. Então, assim, a gente utilizava esteroide anabolizante para segurar a caquexia. Era uma das indicações do uso de nandrolona, por exemplo. Né? E doses altas, que chegava a 300, 400 miligramas por semana, né? Então estamos falando em doses bem altas. Mas por que não tem sucesso? Né? Se é uma coisa tão potente assim, por que não vai ter sucesso? Porque depende de uma coisa básica, consumo de proteína. Só que aí você entrega a proteína. Tá, e por que não está fixando? Porque o esteroide anabolizante, ele age naquilo que é a área de ação do mecanismo do AKT, e que faz com que você aumente o que é o transporte de mionúcleo. Então você tem a lesão muscular, a célula muscular ela é multinucleada, então você tem esses mionúcleos para fazer reparações e desenvolvimento. Ok. Só que você depende de sinalização de mTOR para você ter síntese de proteína. E para você ter síntese de proteína, então, você precisa de alguma coisa que, além da proteína sinalizar o mTOR, né, que funcione como se fosse um extra para você diminuir a ação, por exemplo, do que são as vias metabólicas catabólicas. Então, via do bictina-proteasono, via do FOX, via das MRFs, via da miostatina, né? E aí, nesse sentido, vinha sendo estudado formas nutricionais de você minimizar o que são as vias catabólicas. E aí chegou a proteína do peptídeo, o peptídeo de proteína de fava, né? Comercialmente a gente conhece como... Eu até trouxe aqui para dar um banho nele, mas ele já sabe, me ferrei. Achei que eu ia fazer um cheque nele. Olha, eu até trouxe aqui para fazer uma colinha, mas não adiantou nada. O Dileupept, ele já é uma segunda geração, né? A gente tinha antes a proteína de peptídeo, o peptídeo de proteína de fava. Exato, né? É um e a di, leucina. Né? É um dipeptídeo, né? Ele é um dipeptídeo, mas ele é a combinação de duas coisas. Ele é a combinação de dileucina com peptídeo de proteína de fava. Então eu consigo tanto estimular a síntese... Pega aqui, por favor. Pode falar. Eu consigo tanto estimular a síntese quanto diminuir a degradação. Então, quando você vai fazer o que é o tratamento de uma pessoa usando um análogo de GLP-1, principalmente, né, então a gente coloca nas escalas, né, de prioridade. Você tem uma pessoa perdendo massa muscular por uso de análogo de GLP-1. Ele entra muito bem. Agora, existem outras condições. Quem em São Paulo, quem você conhece que dorme bem? Quem você conhece que tem algum tipo de manejo de estresse? Quem que você conhece que treina na quantidade que deveria treinar? É verdade. Não, eu vou compensar que eu não tô bem, então eu vou treinar mais forte, vou treinar mais. Eu quero emagrecer mais rápido, vou colocar mais aeróbio. Então você vai aumentando o nível de demanda e de estresse físico e você esquece que, na verdade, o seu metabolismo ele consegue resolver uma coisa por vez.
Então, em vez de você tratar estilo de vida de uma forma adequada, né, as pessoas elas vão lá e tentam forçar no exercício uma posição. Então, eu posso aumentar o cardio? Pode. Você vai aumentar o seu sono? Mas eu não consigo ir dormir sem assistir a minha série favorita, né? E é aquela coisa da pessoa que deita às 11 da noite e vai dormir 2h30 da manhã. Cada escolha, várias renúncias. Mas sem dúvida nenhuma. Certo? Sem dúvida nenhuma. Agora, me fala uma coisa. Todo mundo sabe que a Quality Nutrition tem quase 40 anos e eu sou um lojista, o verdadeiro varejista. Mas eu tenho que perguntar isso para ele, inclusive para falar para você, o colega da nutrição e meu cliente. Desse dipeptídeo, pessoal, quem não está vendo, Andy, qual é a diferença, eu não vou dar marca, qual é a diferença deste cara para os anteriores, ou que tem no mercado? É que eu não quero falar marca. Deste produto que está aqui na feira, para os demais. Já é a praticidade dele de ter a combinação dos dois peptídeos, né? Sim, já por Então, você consegue otimizar o que é o uso do paciente, né? E isso, o paciente ele também precisa de praticidade, né? Sim, cada vez mais a gente percebe indulgência, rapidez, viagem. Porque quem... Não dá pra ele levar uma casa. Um stack junto com ele. É uma mala de roupa e uma mala de suplemento. Exato. E outra, quando você começa a falar de time, aí fica... tem que tomar um remédio pra dormir, um pra acordar, um pra comer, um pra parar de comer, um pra continuar comendo, um pra lembrar, um pra esquecer. É inviável. Então, quanto mais a gente traz praticidade para as coisas, evidentemente que aumenta o que é aderência, e aí, quando aumenta a aderência, aumenta o que é o resultado. Eu gostei muito e vou ler algumas coisas para ver se você comenta alguma coisa. Maximizar a sinalização de síntese proteica muscular. Modular positivamente o metabolismo muscular. Favorecer ganho de massa muscular, que o Doc estava falando. Melhorar força, resistência e performance física. Promover maior definição corporal. Preservar a massa muscular em períodos de restrição calórica. Acelerar recuperação pós-exercício, auxiliar na redução de inflamações metabólicas, atuar como uma tecnologia anticatabólica de nova geração e, por fim, combater a perda de massa muscular associada aos protocolos de emagrecimento como agonistas de GLP-1, como tirzepatida e semaglutida. É por aí? É exatamente por aí, né? É o que a leucina faz. A leucina, a gente estuda a leucina, inclusive a grande diferença entre as proteínas que a gente tem à disposição, né? Então, whey protein, beef protein, proteínas de origem vegetal, é a leucinemia. Então, é a leucinemia. A gente compara pela leucinemia. Por exemplo, eu tenho um paciente que é vegetariano, ele não vai consumir whey protein, mas ele consome proteína de soja. Quanto que você tem que ajustar a dose da proteína hidrolisada de soja para ela bater com whey protein? É da ordem de 2:1. Então, se você usa 30 gramas de whey, você vai usar 60 de proteína de soja. Para conseguir fazer isso. Mas e o colágeno? Então, o whey protein é mais músculo. Porque o colágeno, ele é meio que nem ovo, né? Então, o ovo uma hora podia, outra hora não podia, outra hora o ruim era a gema, outra hora o ruim era a clara. Né? O colágeno, ele passou por isso. Essa proteína é uma porcaria, não, mas essa proteína é bom pra pele. Mas ela não aumenta a síntese muscular, mas eu acho que é que nem ferramenta, você não vai tomar sopa de garfo. Né? Então, você tem que entender o que você tá fazendo. Ele manda umas... muito direta pro horário, né? Mas no final O jeito dele, ele vai fazendo... Porque na ortopedia, a gente lida muito com paciente em recuperação pós-cirúrgica. Então não adianta você pensar só músculo. Uma cirurgia de ombro, por exemplo, é 90% tendão. 95%, talvez 100% tendão. Né? Você tem um pouco de fixação desse tendão no osso, você tem um pouco da melhora muscular e fortalecimento, mas basicamente é tendão. Eu preciso de uma proteína que me ofereça isso. Então não é que eu vou deixar o whey protein, não é um ou outro, mas eu vou, nessa fase, entrar com colágeno para fazer uma adequação. E do mesmo jeito tem wheys de diversas o concentrado, qualidades, isolado, você tem colágeno também de diversas qualidades. Como, quando, né? Exato. Então ele vai muito bem, né? Agora, voltando para a leucina, né? A gente media o que é a eficiência de uma determinada proteína em melhorar a massa muscular de acordo com a leucinemia que ela causava no sangue quando você utilizava. Aí se media o MPS, né? A síntese proteica muscular. Né? Tem uma série de artigos falando que vai me nortear.
Se você quer estudar sobre isso, quer ver o que tem na literatura, você vai estudar MPS, né? Então, síntese proteica muscular, né? O que faz, o que não faz, o que ajuda, o que não ajuda, né? E assim, se você for ver trabalhos de colágeno, a ajuda é muito pequena, praticamente não vale a pena. Agora, não é esse o objetivo, né? O objetivo do colágeno, por exemplo, é compor com uma suplementação para melhorar tecidos derivados de colágeno. Pele, cabelo, unha, tendão, ligamento. Então você tem um atleta profissional de futebol, por exemplo. É um cara que você vai usar whey com colágeno. Sim, fica claro que sim. Você vai misturar as duas coisas, né? E que nesse caso... dele, né? A demanda dele, né? A demanda é grande. Sim. E mais, se você está falando de um jogador de futebol também, o que você começa a pensar? Que ele tem jogos com frequência. Então não é só que ele tem que recuperar do treino, ele tem que recuperar do treino e jogo. E aí coisas como formas de leucina, formas de peptídeo de fava, eles começam a favorecer porque esse sujeito ele vai ter um estresse crônico por causa da quantidade de treinamento. E todos esses suplementos, eles se manifestam por uso crônico. Então não é uma coisa que você vai tomar uma semana, nossa, ganhei 3 quilos de massa muscular. Não, pelo amor. Exato. Pessoal, caminhando para o final, porque nós estamos numa feira, já o Paulo deve ir lá conosco em uma outra oportunidade para a gente falar um pouquinho mais. Mas aproveitando ele por aqui ainda, ele acabou de falar, mas eu ainda insisto, o horário padrão ouro para este produto, qual seria? Eu diria pré-treino, por incrível que pareça. Né? Pré-treino? Eu diria que pré-treino por quê? Porque uma das coisas que o treinamento faz é estimular a quebra de proteína. Tá. O que você quer é uma proteção para que o seu treino ele seja mais anabólico do que catabólico. Claro. Então, claro, você pode usar ele pós-treino para acelerar o que é a síntese proteica estimulada pelo treinamento. Mas ele também é importante para a proteção dessa musculatura. Então, primariamente, sem a gente falar para quem, se é um sujeito mais com uma baixa percentual de gordura, se é um sujeito com maior percentual de gordura, eu diria, a gente começa usando no pré-treino, tá? Agora, se você quer otimizar o máximo possível os 3 momentos cruciais, pré-treino, pós-treino e à noite. Isso que eu ia te perguntar, se à noite seria uma boa. Principalmente, mas aí tem um catch também, né? Se é uma pessoa que, por exemplo, ela suplementa proteína à noite, né? Então, existem algumas condutas de algum paciente que a gente faz um bulk de proteína à noite, 60, às vezes até 80 gramas de whey protein, né? E muitas vezes quando a gente usa um suplemento desse tipo, você consegue diminuir a quantidade de whey e aumentar a eficiência. Então você vai ter um super whey, 60 gramas vai ser melhor do que 100, né? Aí você fala, mas 100 nem absorve. Então, tem estudo recente de 2024 que sim, absorve, né? Que é outra coisa que caiu, né? 15 anos atrás, na verdade... Sim, por refeição. Exatamente, né? Eu lembro mais ou menos. O Paulo tomava uma garrafa de proteína lá conosco, na Idade Média ainda, estava fazendo um minhocão ainda, e acho que tinha 52, né, de gramas, 52 gramas de proteína. 52, e muitos falavam, isso aí não vai tudo pro não, banheiro. Exatamente, vai fazer xixi caro, e na verdade não, né, a gente tem um estudo recente, de 2024, se não me engano, e ele mostra justamente isso. O que se pensava é que quanto mais proteína você consumia, ela ia alternar a via metabólica principal e ia se deslocar para uma via de oxidação. E não foi isso que aconteceu. Você tinha, sim, uma diminuição do que era a performance de síntese, né? Então, mas assim, se a gente parar para pensar, para quem não toma nada, 30 é infinito. Agora, quem toma 30, toma 100, né, é uma proximidade maior. Por isso que é uma questão estratégica, né? Então, para essa pessoa que usa essa proteína à noite para potencializar síntese, essa acaba sendo um suplemento muito interessante. Pessoal, agora realmente caminhando para o final. Professor, primeiro agradeço novamente, muito obrigado aí pelo Paulo vir aqui nessa correria dele. Faça suas considerações finais e deixe o seu recado aí. E todo mundo quer saber o que será que ele está aprontando até dezembro. Tem os projetos secretos e aqueles que ele pode falar. Pode falar aí. Estou recuperando a minha cirurgia do ombro, tem 9 semanas completas agora. Volto para o automobilismo no começo de setembro, então 3 e 4 de setembro a gente está correndo pela Porsche Cup lá em Interlagos. Devo voltar para o jiu-jitsu em agosto, né? Porque jiu-jitsu é uma coisa que usa ombro pra caramba, então tem que estar bem coladinho isso daqui.
E musculação eu já tô a todo vapor, já comecei a fazer exercícios que eu não fazia há 1 ano e meio, né? Ainda não tô colocando sobrecarga, que não é possível, ainda tem bastante dor. Deixa Né? eu te perguntar agora, como é que você tá de dor? A Agora, dor, qual a sua dor agora? nível 2, Nível 2. tá? Mas já foi 10, Não, por isso que eu tô então brincando com você. cada dia a gente melhora um pouquinho. Então as coisas elas estão se encaixando e estamos voltando, Kim. É isso que é importante. Parabéns. Agora, de fato, deixar ele embora, o que me admira, falei com a Roberta um dia desses, o que me admira muito nesse cara é o seguinte, quando a gente, que nem ele chegou aqui agora, né, e eu tô sempre adrenado, né, apesar de não parecer, é impressionante que esse cara tem o poder de colocar a gente em 432 Hz, em colocar a gente, é impressionante essa antena que ele vem, incrível isso em você, parabéns. Paulo Cavalcante Muse, Passiflora, Valeriano e Ashwagandha. Esse último eu tomo. Tá vendo? Tá aí, inclusive. Ai, Perfume obrigado, de Ashwagandha. Tomo pra cacete. Muito obrigado, viu? Kim, sempre essa bondade de... Um grande de nos prazer. receber. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Não deixe de curtir o canal, compartilhe, dê um like, é muito importante. E você que não tem o prazer, agora terá Marcelo Kim Underline. Siga lá no Instagram. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Quality Cast by Marcelo Kim.